Olá, boa noite. Este é o programa Conhecimentos e Assuntos Relevantes. Aqui estamos, como toda semana, discutindo, conversando, trazendo curiosidades, enfrentando a verdade e redesenhando o futuro do mundo, né? Conosco estão os seguintes astros. Carlos Cardoso, pastor da Assembleia de Deus, intelectual, conferencista, roda o Brasil. E Jeová Paubel, também pastor, psicanalista, conferencista, tá? Que está conosco aqui. E breve terá uma participação efetiva aqui na TV Agros, para se Deus quiser. O assunto de hoje é a fisiologia do cérebro segundo Deus. Vamos pensar em cérebro, mas é mente também, né? Quem está no seu cérebro? Quem está na sua mente, né? Vamos lá. A criação do homem por Deus. A Bíblia fala que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? Fez isso por iniciativa própria. Mas o fim de Deus não estava nessa criação em si. Mas, na verdade, essa criação em si, eu acho que era o princípio da presença dele no universo de uma maneira totalmente extraordinária e inimaginável. Até porque não existia ninguém para pensar a respeito disso, né? Vamos lá. Criação do homem por Deus. Criado à imagem e semelhança de Deus. Em que consistia essa semelhança mesmo? Vamos começar com o professor Carlos. Então, é um assunto bem interessante, né? Você sabe, existe uma linha teológica, agora eu achei interessante essa linha teológica, que diz que o único que teve a imagem e semelhança de Deus, é questão para a gente pensar, foi Adão e Eva. Porque quando a gente lê Gênesis 5:3, diz que quando Adão gerou Sete, ele criou Sete segundo a sua imagem, e não a imagem de Deus. Um replique, né? Ele replicou a imagem dele, não a imagem de Deus. Que diz que a imagem perfeita de Deus foi no Éden. E após a queda, o homem se replicou, mas não deixou de ter a semelhança de Deus. Agora, eu particularmente, eu sou meio polêmico nessa questão, porque isso são questões teológicas para se pensar. Na minha visão, Cristo passa a ter corpo no ato da rebelião. Que Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro morreu desde a fundação do mundo. Então, antes de Deus criar o homem, o Cordeiro já estava morto. Aí nós temos todas... A rebeldia satânica já tinha ocorrido. Todas as teofanias do Antigo Testamento, as manifestações de Jesus de forma corpórea, ele tinha corpo. Moisés viu Deus pelas costas, ele viu Cristo, que Deus não tem corpo. Deus não tem corpo. Então, existe um princípio que eu acredito que não é herético. Eu e o Pai somos um. Somos um. Mas veja que a partir do momento que Cristo passa a ter corpo, ele não se liberta mais do corpo. Não, nunca. Agora, em que momento ele passou a ter corpo e até que ponto esse corpo pode ser semelhante ao de Adão? Não é um princípio? É um princípio, né? Então poderia ser corpo espiritual. O homem parece com Deus, rapaz. Eu creio que sim, né? Foi ele que disse, né? Nós somos a imagem e semelhança dele. Semelhança dele, não é? Mas não com toda a semelhança espiritual, moral. O nosso espírito veio dele. Veio dele, né? Ele e foi restaurado por ele. Exatamente. Não é? É um princípio. A gente vê que existe essa questão, né, do transcender, que a gente nunca vai se igualar a Deus, né, na onipotência, onipresença, onisciência, né? Mas tudo do que Deus é, nós temos um pouco. E aí vem a imanência, que é o amor, a longanimidade, a misericórdia, a compaixão, a santidade que nós podemos exercer. Pois é, Carlos. E Jeová também. Há uma amplitude, um mínimo e um máximo. Sim. Ao máximo nunca chegaremos. Não chegaremos, né? Nós somos o micro, Deus é o macro, né? Exatamente. E... Por isso que é bom trazer gente interessante. Deus todos os seus atributos são absolutos. E nós são relativos. São relativos, não é? Então Deus é o máximo, não é? E nós somos o mínimo do mínimo.
Mas o salmista diz, vós sois deuses. Vós sois deuses. Isso aí, cara. A coroa da criação. Deuses aí, isso aí não é absoluto, né? É uma fagulha, né? É uma fagulha. É uma fagulha. Só que veja, eu imagino o seguinte, eu imagino Adão antes da queda, né, com todo o poder que ele tinha no Éden, mas a gente vê homens na história, por exemplo, Josué orou e o tempo parou. Então, se Josué, com um corpo pecaminoso já, ele teve a capacidade de orar e o tempo parar, imagine Adão sem o pecado, né? Então, o que restou para nós foi fagulha. Né? Mas veja que a dimensão que Josué alcançou e que tantos homens, né? Moisés falar com Deus e aconselhar a Deus, né? Moisés foi o único que deu conselho a Deus e Deus ouviu. Eu uma linguagem. concordo com isso, mas ele deu o conselho que Deus queria que ele desse. Parte do princípio que você veio dele e tudo é para a glória dele, e você entra nessa dimensão. E o propósito dele é o retorno, né? Né? Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, foi Cristo. E você vê que todo o princípio, né? Porque dele, por ele, E para. são todas as coisas. Então, a partir do momento que eu entro na dimensão do espírito, que a pessoa nasce de novo e ela se volta, aí entra nessa questão. Nós temos poderes dados por Deus que nós não exercemos. Muitas pessoas não exercem essa manifestação de Deus através da sua existência. Por muitas vezes falta de conhecimento. Exatamente. Uma coisa interessante é que Deus, por ser espírito, não tem forma. Diríamos assim. Dizia que não tem uma forma. Mas ele nos criou a imagem e semelhança dele. Em semelhança, poderíamos admitir vários fatores. Mas de imagem, não. Deus, de certa forma, não vou dizer que Deus seja parecido com o homem. O homem, de certa forma, é parecido com Deus, Jeová? Pois é, essa é uma questão, acho que nós até conversamos sobre isso, né? Mas eu não lembro não, vai falar. Né? Quando João via a Jesus Cristo, né, na ilha de Pátimo, a visão que ele teve, ele via a visão de um homem. O corpo, não é? Os olhos dele como olhos de fogo, ele via a figura de um corpo. Não é? Então, quem nós vamos encontrar? Cristo já é corpo, ele tem corpo. Sim. É um corpo imaterial, mas é corpo. Nós vamos chegar lá no céu, vamos ver, por exemplo, uma pergunta e respondendo. Nós vamos ver as marcas dos cravos nas mãos do Senhor? Sim, ele Sim, pode. Né? não é? Cremos que sim. As marcas dos cravos e da lança, essas marcas não cicatrizaram. Porque elas foram feitas num corpo material. E o corpo atualmente é imaterial. Mas o imaterial corresponde ao material. Né? É aquela briga entre matéria e antimatéria. Sim. E entra a questão também, pastores, entra na questão qual é a importância de Deus sobre o corpo, né? Então, a gente sabe que existem muitos testemunhos de que pessoas de religiões vão mexer no corpo de crente e eles não conseguem. As entidades não permitem tocar no corpo. Então, veja bem, a importância... Aí Paulo vai fechar isso. O que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. O que é mortal vai se revestir de imortalidade. E veja que no mesmo texto lá de 1 Coríntios 15, Paulo diz que carne e sangue não herdam o reino. Então, esse corpo, ele será transformado. Mas ele é propriedade de Deus desde agora. Então, se nós não refletirmos Deus através do nosso corpo, por que ele quer o nosso corpo? Mas ele quer. Aí veja o corpo de Moisés, por exemplo, que Miguel... Foi sepultado e ninguém conseguiu achar. E Miguel veio buscar, né? Para não corromper. E aí veja, Miguel veio buscar, Judas 9, né? E o diabo queria o corpo. Queria. E aí não foi concedido. Não foi concedido, quer dizer. E aí você vê outra questão muito forte sobre o corpo. Na transfiguração, quando Jesus vai conversar com Moisés e Elias, eles estão em forma de corpo. Então, quer dizer, existe uma importância no corpo dentro do princípio da eternidade. Deus não está interessado só na alma. Não. O corpo será transformado. É certo que Deus está aqui pelo princípio simples de que onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estaria no meio. Mas ele não está em forma corpórea. Mas nada impede que ele se manifeste corporeamente.
Não Deus, mas o seu Filho, que é Deus também. Que é o próprio. Que é o próprio Deus. Né? É claro que o entendimento, queridos telespectadores, dessas coisas, não é um entendimento raso. Não pode ser. Nós estamos falando de coisas que são muito acima das nossas parcas capacidades. Mas o mais importante é que tudo disso que nós estamos conversando são coisas que nós cremos e é pela fé que nós temos uma materialização, palavra imprópria aí, né? Uma materialização da experiência. Ou seja, se torna verdade, se torna absoluto, e não uma linguagem relativa e parca, né? É bom que se diga, pastor Heitor, pastor Carlos, né? Já fiz essa pergunta a várias pessoas quando falamos de ressurreição. Eu pergunto, quando a Bíblia fala sobre ressurreição, ela está falando sobre a ressurreição do espírito ou do corpo? A grande maioria fala do espírito. Quando a Bíblia fala de ressurreição, ela está falando da ressurreição do corpo. Do corpo. Não é? Porque o espírito já está salvo. Exatamente. Não é? Esse corpo vai acabar, vai virar pó, mas Deus ressuscitará. A lei de Lavoisier, não é? Natureza não se perde, não se cria, mas tudo se transforma. A visão do profeta Ezequiel no Vale de Ossos Secos, não é? Não é? Fantástico aquilo, né? Os ossos sequíssimos, né? Quer dizer, não havia vida aquilo não alguma. Foi um fato, aquilo é uma perspectiva muito maior do que uma visão material pura e simples. Juntou tudo, virou um corpo, virou um cadáver, ficou pior, né? Mas depois o espírito entrou e... Não é? É uma figura de Israel também, né? É uma figura de Israel também. Mas eu vou colocar uma pergunta para vocês. Por que não há outro animal idêntico ao homem? Não há. Parecido existe, mas idêntico não existe. Então, aí... Não jogue o chimpanzé na mesa, não, que ele não tem nada com isso. Ele nem é parecido. Muita gente pensou nisso, né? Vamos lá. Mas não coloque os primatas, porque na verdade os primatas daquela sequência histórica não tem nada a ver com o ser humano de hoje. É bom que se diga e se lembre, né, que foi o próprio Deus que esculpiu o corpo do homem, né? Foi o próprio Deus que fez o homem, né? Não há nada comparado ao homem. Eu vejo assim, isso já é pesquisa científica, né? Que, por exemplo, por que nós temos pernilongo, barata, rato? E aí, se você for buscar, se nós não tivéssemos pernilongo, barata, rato, morreria aproximadamente 2 bilhões de pessoas. Abelha. Então existe uma cadeia. Todos os seres criados foram criados para que o homem viva bem na Terra. É um propósito, é uma sequência. Existe hoje uma pesquisa científica sobre a falta da abelha, por exemplo, do prole da abelha, da função da abelha na vida humana. É uma engrenagem perfeita. Então, desde um gato, um cachorro, um cavalo, uma vaca, ele tem um propósito para servir o homem. E não pode ser servido. Que o homem foi feito... Agora, o homem é a coroa de tudo isso. Agora, é muito importante tocar num assunto aqui sobre a agenda animalista. Porque nós estamos vivendo uma era do pai de pet, mãe de pet, mãe de pet. E tem muito cristão que quer que os animais... Querido, meu filho, minha filha, meu amor. Eles querem que os animais de estimação vá para o céu. E você não tem base bíblica, quer dizer, não. A pessoa... E a agenda animalista é uma agenda socialista. É socialista. É quando você valoriza mais o animal... Eles não têm transcendência. Eles não têm vida pós-matéria. A vida é tão somente limitada na matéria. É uma fisiologia, é o anímico, mas não é o pneumológico. Isso não quer dizer também, penso eu, né, que no céu não é... Não tem um cachorro? Não tem um animal... Cachorro de estimação. Mas daí entra nessa questão. Quando ele traz o nosso mundo físico, existe a necessidade do animal. Agora, você vai lá não tem. Não há necessidade. Não tem, Léo. Se você quiser levar, é problema seu, mas não conte comigo
Quando no seu Não velório. estou falando de animais da terra que vão para o céu. Estou Mas dizendo. posso Não, eu tô- dizer- Eu acho que o Sim. céu vai ser muito parecido com a terra. Sim, mas sem as Parecido necessidades com que nós temos a aqui. terra. Não, sim, com certeza não. Porque a questão dos animais São faz mundos parte diferentes. faz O parte nosso do ecossistema, né? E há essa necessidade. Exatamente. A barata, Mas por a exemplo, verdade né, é que maior não há nenhum reciclador outro animal idêntico ao homem. Hein? Não, com Não. certeza Porque, não. na verdade, Agora, o o homem é homem coroa. é uma perfeita, é um exemplo, é uma demonstração do que Deus é em sua compleição, em sua totalidade. Porque nem nós, Carlos, nos entendemos completamente. E existe algo muito importante, se a gente parar para analisar, o diabo se utiliza da sabedoria humana. Então quem é que cria? Não é o diabo, é o homem. É o homem. E o diabo se utiliza, olha o poder que Ele o é um homem tem. usurpador. Usurpador Então daquilo que ele Deus não fez. tem capacidade que o homem tem Não, ele não tem. de gerar e criar. Então ele se utiliza do Porque, na verdade, homem o ser humano é superior aos anjos. para criar as coisas para Porque ele. os anjos não são a imagem e semelhança de Deus. Os homens são. Sim, e aí existe a superioridade dos homens. Então veja bem, o Dá um diabo, ódio nele, né? o diabo, ele utiliza-se da sabedoria e da capacidade divina em Que nós. ódio o diabo tem da espécie raça. humana, né? Ele queria ser igual a Deus, é o homem que será semelhante a Deus, certo? E é bom lembrar que o diabo não é. Ele não foi criado à imagem e semelhança de Não, Deus. ele não. Não é? Não. Ele é um ser Então, serviçal. quando ele viu Anjo. Adão e Eva criados à imagem e semelhança, deve ter Ele causado ficou uma chateado, inveja vou muito bagunçar grande o nele. Corinthians desses caras. Estão felizes demais, né? Não, porque eles não são a imagem e semelhança de Deus. E os propósitos dele, os anjos todos, incluindo os demônios, naturalmente, eles foram criados como seres serviçais para fins específicos. Para um propósito. Para um propósito. Principalmente servir o homem. Exatamente, servir o homem. Mas parando por aqui, senão o pau vai acordar já já, antes da gente mudar de bloco. Voltamos já já. Olá, voltamos com conhecimentos e assuntos relevantes. Esse é o seu segundo bloco e vai indo muito bem, né? Nós estamos tratando agora da fisiologia do cérebro segundo Deus. Vamos lá. O ser humano, o único compatível com a presença do Espírito de Deus. Não existe nenhum ser que seja compatível com a presença do Espírito de Deus. Porque quando Deus nos criou, éramos apenas uma alma vivente, mas Ele soprou em nós do seu Espírito e mudou tudo. Carlos, e aí? Eu digo assim, o homem, Deus criou o homem para se relacionar com o homem. Existe algo no Éden que é tremendo, né? Porque Deus descia todo dia, né? E Deus descia todo dia, não só pelo relacionamento, mas para pôr em equilíbrio o homem. Então veja bem, se nós somos três, nós temos corpo, alma, Espírito. nós precisamos de alimento para o corpo, alma e para o espírito. Então veja bem, o alimento para a alma é a presença e o alimento para o espírito é a palavra. Então quando Deus A descia, matéria tinha na terra para alimentar. tinha para se alimentar. Então quando Deus descia, a presença dele alimentava a alma, e quando Deus falava, alimentava O o Espírito. espírito. E aí veja, o homem cai, né? Gênesis 6:3, o meu espírito não contenderá mais com o homem. Mas Jesus, quando ele vem, né? Novamente, né? E o verbo se fez carne, habitou entre nós e nós vimos a sua glória. Como a glória do unigênito do Pai. Então veja bem, a presença e a palavra, o verbo encarnado e a presença. E aí Jesus, vocês serão o templo do Espírito. E aí voltou a ordem. Veja que desde o Gênesis a ordem volta no Pentecostes. Quando a igreja é inaugurada, o Espírito passa a habitar no homem. E o ser humano, ele só vai estar em ordem com a eternidade se ele tiver a presença e a palavra. Seja, e ele é o único ser criado para O isso. propósito de Deus final é o que vai acontecer, não o que deveria ter acontecido. É o Sim. que vai acontecer, porque ele sabia que tudo isso iria culminar com aquele final da igreja, e na presença dele, um ser espiritual, absoluto, glória eterna, etc. E não saiu nada errado. Está tudo no controle. Está tudo no controle. O Espírito de Deus soprado por ele em Adão inseriu em Adão e em todos nós, somos filhos de Adão, atributos relativos. Absolutos não, porque os absolutos competem a ele, né? Os atributos absolutos dele. Né? Mas para cada absoluto tem um relativo. Relativo porque diz respeito a alguma coisa. Né?
relativo àquilo que em Deus é absoluto, né? Pois bem, esses atributos relativos, em nós, eles têm uma dimensão de mais ou menos, ou seja, nós podemos crescer dentro de cada um deles na aproximação e na comunhão com Deus? Os dois. Eu creio que sim, não é? Por exemplo, Deus é amor, né? Nós temos a capacidade de amar. Então, o nível de amor praticado pelo ser humano varia. Sim, com certeza, né? Temos o amor ágape e temos outros tipos de amor também, né? A amizade, a questão também da justiça, né? Da inteligência. Deus é onisciente, mas nós somos relativamente conhecedores das coisas, não somos absolutamente. A questão da compaixão, a questão da misericórdia, né? São o que Deus tem. Em absoluto, nós também temos esses atributos minimizados. Deixa eu meter o bedelho. Eu não sei nem por que se usa a palavra bedelho. Deve ser dedo, alguma coisa. Que, aliás, o meu está até quebrado. Olha que bonitinho. Está quebrado. Mas a proporção que nós nos aproximamos de Deus, nós nos tornamos mais semelhantes, mais parecidos com Ele. Esse parecer não é físico. Porque, na verdade, pouco importa a aparência física, mas nós melhoramos, né? Há pessoas com as quais a gente convive que conversa, etc., que traduz paz para nós. É um papo agradável, é relaxante, não é? E há outras pessoas com as quais nós conversamos que incomodam. Eu acredito que o maior desejo é Gálatas 4:13, lá quando Paulo diz assim, filhinhos, 4:19, né? Filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então, eu acredito que o maior desejo do céu hoje é que as pessoas vejam Jesus na nossa vida. E outra coisa, eu digo assim, por que está aumentando o ateísmo? Porque Jesus não está sendo mais visto através da igreja. Então, hoje, Jesus está fechado em 4 paredes. Há um movimento em 4 paredes. Mas o discipulado, o discipulado de você manifestar Cristo está escasso. Mas olha só. Eu tenho falado ultimamente na igreja, né? Eu sou pastor auxiliar da Igreja Batista Aeroporto, em Itaperuna, né? E nós estamos preparando a igreja para sair para a evangelização discipulado. E uma coisa que eu tenho batido é justamente naquilo que Paulo diz lá em Efésios capítulo 5, né? Não vos embriagueis com vinho, que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E o que é encher-se do Espírito Santo? É você esvaziar de si, não é? E deixar que o Espírito Santo se manifeste na sua vida. De uma maneira imensurável. Quem é o Espírito? Não há limite para o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Deixa Deus se manifestar. Aí vai lá em Gálatas capítulo 5, acho que o verso 22, fala do fruto do Espírito. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Aí elas se convertem. Não é? Mas interessante que eu leio muito, gosto de ler. Tem escritores maravilhosos. Um deles é Charles Swindoll, que eu acho um máximo na facilidade. Ele está com 90 anos, lúcido, parece um garoto. Tá? Não mataram na guerra do Vietnã, ele serviu, não mataram. Tá? E serviu num lugar de era estratégico, ela chamada Pedra. Estava lá, é um ponto crucial. Mas a gente vê servos de Deus, escritores, pastores, pregadores, que eles exalam mais do que o que existe em uma pessoa ali. Você vê Jesus. Por exemplo, a gente hoje, no Brasil, a gente tem muitos pregadores que querem mostrar que são pregadores. Mas quando você vê pessoas como Billy Graham, como o próprio Charles Swindoll, a mensagem deles é tão simples, porque a vida deles manifesta Cristo. Então, quando você ouve um sermão de Billy Graham, por exemplo, é um evangelho mais puro e mais simples. Mas simples. Quando ele fazia o convite, vinha aquela multidão. Por quê? Porque não era a mensagem que ele pregava, ele vivia aquilo. Ele manifestava Cristo. Então, hoje a gente tem um mover, né, de intelectualidade, de querer mostrar, mas tem muito... De técnicas, né? E pouco Cristo. E pouco Cristo.
Cristo. Moody era um camarada muito simples, né? Espanjo. Sapateiro. Formação intelectual de esposa era zero. Ele cara. foi fazer uma conferência lá em Londres, né? Aí alguns pastores quiseram conversar com ele, bater um papo com ele, e um deles perguntou para Moody qual era o segredo do ministério dele. Ele falou assim: eu queria que vocês fossem até a janela e dessem uma olhada no que está acontecendo ali na praça. Os pastores não entenderam muito bem a pergunta dele, nem a sugestão dele, foram lá e retornaram. E aí, o que vocês viram? Vimos um monte de pessoas passando para lá e para cá. Assim, esse é o problema de vocês. Quando eu vou lá e olho, eu vejo um monte de almas perdidas, caminhando para o inferno, e eu choro por elas. Essa é a diferença. Essa é a diferença. A Bíblia diz que quando Jesus via a multidão, ele se movia de íntima compaixão Era por uma elas. dor na alma. Uma dor na alma. Não é? É esse Cristo que as pessoas precisam ver em nós. Essa materialização do amor. Hoje temos muita intelectualidade, muito conhecimento, muita tecnologia, né? Muita exibição. Sim. Tem muito culto Artístico, ao né? homem. É muito artístico. Eu sou da igreja do pastor fulano de tal. É. Né? Eu sou da igreja do pastor. Tá lascado, não tá no lugar certo, não. Tá tudo errado, porque a igreja não é do pastor. Nós não podemos nunca nos estribar em nós, nos conhecimentos, naquilo, até nos dons que Deus nos deu. E entra nessa questão da manifestação do que é emprestado, entre aspas. Se você se aproxima, você tem acesso. Se você se afasta... Anjos e demônios têm livre-arbítrio, Sérgio? Tem. Tiveram, né? Eles não foram obrigados a pecar, foram? Não. Não, tem livre-arbítrio. E nós também temos, né? Temos também. Temos, que bom. Esse livre-arbítrio, por exemplo, é a marca do ser espiritual absoluta, né? Sim, todo ser espiritual o tem. O tem. Tá? Né? E as pessoas que estão nos assistindo, ouvindo essa conversa toda, essa briga que está acontecendo aqui entre três pseudo-sábios, mas somos pessoas que amamos a Deus, nos alegramos e nos sentimos bem, nos dá bem-estar falar e pensar e meditar sobre essas coisas. Mas é bom também que se diga, né, pastor Carlos, que o livre-arbítrio é o poder que Deus nos dá de escolher, né? O livre-arbítrio é uma grande bênção, mas pode ser também a nossa pior maldição. Isto é, nós podemos decidir, podemos escolher, mas também nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Porque, na verdade, não é Deus o responsável pelas nossas escolhas, somos nós. Somos nós que somos responsáveis, né? E já fizemos a melhor escolha, né? A melhor escolha foi a aceitação de Cristo como Salvador, etc. Mas, mesmo assim, tem muitas outras escolhas que nós temos e devemos fazer ao longo da vida, nessa perspectiva, dessa caminhada até a volta de Cristo. Aquele assunto que nós tratamos aqui, a lei da semeadura, né? É. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Está perfeitamente de acordo com Lavoisier, né? Ou seja, seguindo a lógica cartesiana, inclusive, ok? Paramos por aqui, voltamos já, descansar um pouco a voz e retornamos com esse assunto bombástico. Retornamos com conhecimentos de assuntos relevantes, tratando de um assunto fantástico que é a fisiologia do cérebro, da mente, ou seja, aquilo que veio de Deus, que Deus criou através desse corpo e dessa mente, desse cérebro como órgão, mente como função. Ele se manifesta, né? E se manifesta extraordinariamente através de algumas pessoas que chegam a ser tão extraordinárias que chegaram a ser confundidas com o próprio Cristo, né? Como agora há pouco o pastor Carlos citou aqui. Bem, agora vamos falar um pouco do outro lado, anjos e demônios. Todos eles foram criados como anjos, todos eles com livre-arbítrio. Quem decidiu ficar ao lado de Deus, decidiu porque quis, não foi obrigado a ficar, certo? O diabo e seus anjos, que é aqueles que resolveram seguir a Satanás em desobediência a Deus, o fizeram porque quiseram. Deus não os fez uns para a fidelidade e não fez outros para a infidelidade. Eles fizeram essa opção porque tinham o livre-arbítrio por ser espiritual. Nisso existe uma semelhança profunda e absoluta com Deus. Todo espírito é originário de Deus.
mas não original, criado por Deus, mas não é procedente dele. O único espírito que é procedente de Deus é o espírito humano. Porque Deus soprou nele. Né? Soprou. Os anjos não são objeto do sopro de Deus. Eles foram criados por Deus, certo? Agora, e a manifestação, Jeová? Você que é bom nesse negócio. Todos os anjos podem se manifestar visivelmente? Não. Não. Eu acredito que há certas potestades, né, que elas não podem nem ser incorporadas, porque ela mataria o homem, não é? Ela mataria o homem, né? O diabo, por exemplo, né, se ele entrar num corpo, essa pessoa seria... Bom, aí, eu não vou dizer que há controvérsia, porque no final das contas... A não ser que seja o clone, né? No final das contas, todos eles serão lançados no inferno, não vão perder eternamente. E não na minha perspectiva, mas minha descoberta na Bíblia, até porque escrevi um livro sobre isso, sobre clonagem humana e sua relação com a escatologia, provado em Apocalipse, certo? Provado em Apocalipse, todos o diabo, a besta, o falso profeta e todos os demônios estarão em clones para poder serem condenados nas mesmíssimas condições em que o ser humano será. Que todos os perdidos vão ressurgir, vão participar da segunda ressurreição. Não é a primeira é a nossa. Nós nem vamos para a primeira ressurreição, vamos ser arrebatados. Se der certo, então, estou falando isso aqui, vê se cola. Vê se cola e a gente não precisa nem morrer. Mas para isso acontecer, tem muitos fatos que têm que ocorrer ainda nessa terra. Mas a verdade é, todos os anjos poderiam se manifestar? Eu creio que não. Mas há anjos e demônios que podem se manifestar. Essa é uma permissão ou uma competência de Deus na criação dos tais. Certo? O próprio Deus... Você se referia à manifestação num corpo? Num corpo, visível. Ah, visível. Não é. Deus, por exemplo, pode se manifestar, mas quem suportaria? Olha, eu tive uma ovelha, você a conhece também muito bem, não é? Ela afirmou para mim categoricamente que por 2 vezes ela viu, não é, um demônio sentado aos pés da cama dela, falou que é mais ou menos de 80 centímetros a 1 metro, né, uma figura escura, parecido com uma forma humana. Eu fiquei assustado com aquilo, porque eu nunca tinha visto uma pessoa falar que tinha visto, né? Você não estava sonhando, não? Não estava sonhando, não. Estava acordado, fiquei trêmulo, comecei a orar e repreender, e depois subiu. Uma coisa muito Quem vai discutir isso, né? Isso é a experiência de cada um, né? É a experiência de cada um. Né? Existe também a questão, por exemplo, você fala muito de casa mal assombrada. Quando você vai estudar sobre casa mal assombrada, é casa que abre porta, as pessoas vê coisa flutuar, quebra coisa, vê vulto, vê animal flutuando. Então, eu já tratei muita gente assim. Então, assim, e você vai puxar, ou era um terreiro, que foi feito derramamento de sangue, ou alguém morreu. Existe um texto de Deuteronômio lá que fala, Deus manda, Deus fala para os judeus, quando construir a casa, construir um parapeito, é como uma sacada, para que algum inocente não caia ali, não haja culpa de sangue naquela terra. Então, todo local onde há derramamento de sangue, há uma legalidade para os demônios agir. E aí existe essa questão do mundo espiritual, que tem pessoas que veem. Né? O mundo espiritual, quer queremos, quer não queremos, ele está inserido no mundo material. E aí existe o lado angelical, que aí Hebreus 1:4, os anjos para os homens, eles trabalham para aqueles que vão herdar a salvação. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temos livre de tudo o mal. Hebreus 13, muitos hospedaram anjos, né? Manifestação corpórea. Que pode... eu tenho um amigo meu que uma vez foi ser assaltado e ele saiu correndo. Só que ele estava sozinho. E aí ele conseguiu se esconder e ele ouviu os bandidos dizer, cadê eles? Cadê eles? Eles estavam vendo mais de um. E ele estava sozinho. Quer dizer, o que os homens estavam vendo? Anjos. Então, assim, a gente sabe que existe. E daí, veja que os anjos do Senhor estão no plural. Acampam. Então, eu sempre digo, tem mais de um anjo para cada um. Com certeza. Trabalhando eu tenho
a coletividade de anjos tão grande, 2 acidentes de avião. O pastor Aécio, né, da quarta de Macaé, não é? Ele contou lá na nossa igreja, quando foi pregar lá, que ele estava com a esposa passando numa estrada perigosa e, de repente, o carro apagou. Era um lugar muito perigoso e a mulher começou a chorar. Você não chora não, ora aí, vai orando. E, de repente, alguém chegou e bateu assim no teto do carro. Boa noite, senhor. Boa noite, já tremendo. E olha que o Aécio é um negão de quase 2 metros de altura, né? Já tremendo. Aconteceu alguma coisa, o carro parou aí, não sei o quê, você abre o capô do carro aí. O cara abriu, o cara fechou, liga aí. Ligou. O carro ligou, que foi falar assim, obrigado. Cadê o cara? Sumiu, não é? Na Guerra dos 6 Dias também tem documentário que o exército do Egito viu anjos no deserto. Eles viram. Dizendo, não foram fantasmas, não. Eles viram anjos blindando Israel. Então imagine. Imagine bem, né? Então existe, claro que existe a busca pelo mal, mas como também existe aqueles que blindam. Agora, não existe uma visão do Espírito Santo. Né? A visão do Espírito Santo não existe, ninguém, como é que ele é. Mas tem uma ideia de que ele seria semelhante à pomba, né? Porque... Do batismo, né? Do batismo do Espírito Santo, batismo de Jesus por João, né? Seria semelhante a... Mas não quer dizer que ele se manifeste na forma de uma pomba. É talvez uma teofania, né? A respeito do... É um símbolo, né? Uma simbologia, né? A simbologia. Alguém lendo sobre isso uma vez, e a pessoa se reportou a pomba, né, que trouxe um ramo de oliveira. Sim. Não é? Após o dilúvio. Após o dilúvio, quer dizer, fim de um ciclo, início de outro. Não é? Fim da destruição, início da esperança. E isso culmina no batismo de Jesus também. O começo de um novo ciclo e agora há uma nova esperança para a humanidade. Achei muito interessante essa ideia. Figura, né? de linguagem. E também a pomba, né, é um animalzinho dócil, né? Dócil. Se você levar um milho assim e ficar paradinha, é possível que a pomba coma na sua mão. Mas se você fizer um movimento brusco... Não apareceu um pardal antes. Né? Bom, Jesus, inicialmente, quer dizer, antes, como Deus, ele é absolutamente espírito. Agora ele não é mais espírito só, Carlos? Agora ele tem um corpo, não tem? Agora ele tem o corpo. Interessante que as pessoas olham para Cristo e imaginam Cristo de uma maneira, mas quando estivermos diante dele, vamos ver a marca dos cravos, da lança. Na verdade, ali vai a demonstração, né, da obra salvífica dele, né? É o preço que foi pago. O preço que foi pago, né? E todos os salvos... E não vaza sangue, porque esse sangue já foi vertido. Já foi vertido. Foi todo derramado. Todo derramado pelo pecador. E o grande privilégio do crente não é estar morando no céu, é poder ver a face do Salvador. Né? Conhecê-lo como ele nos conhece. Esse é o grande privilégio. E com absoluta isenção de espíritos e de sentimentos, estaremos totalmente fora de qualquer sentimento de pecado, de dor, de tristeza, de agonia. Vai ser muito bom, não vai, Marcos? Com certeza. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Verão a Deus. Não é que vão para o céu, vão desfrutar da eternidade. O privilégio é poder conhecer esse Deus que criou esse universo e que a nossa mente está Tem a fala de um pregador, é muito interessante, que cabe nisso que o pastor Jeová está falando. O pregador, ele orou a Deus assim: se eu te sirvo por causa das coisas que existem no céu, que eu nunca entre dentro do céu. Se eu te sirvo por medo do inferno, que eu queime dentro dele por toda a eternidade. Mas se eu te sirvo por amor ao que Cristo fez por mim, que eu permaneça aos pés dele para todo sempre. Só o fato de orar assim já indica que ele faz parte dessa dinâmica Eu final. quero ficar aos pés dele. Né? Só em pensar porque há um interesse do céu e o medo do inferno.
E o amor parece que se Tem vai. gente que está na igreja com medo do inferno e não é crente. Está apavorado. Se falar no diabo, lá, cruz credo, desconjuro, bico de pato, mangalô 3 vezes. Se alguém se manifestar dentro da igreja, sai correndo. Né? Sai correndo. Né? Bem, mas tem 2 camaradas em seus corpos no céu. Moisés não. Moisés morreu e foi sepultado. Outra coisa, ele morreu. Não põe Moisés na frente de Deus, não. Elias e Enoque estão lá. Estão em corpos, Jeová? Sim. Né? Estão em corpos? Estão em corpos. Eles voltam? Voltam, né? As 2 oliveiras e os 2 candeeiros que estão diante do Senhor da terra. As 2 testemunhas do Apocalipse. Mas vão morrer. E após a morte, 3 dias depois eles vão ressurgir. Aí sobem, só que eles não vão subir para a glória eterna, eles vão subir para as bodas do Cordeiro, onde nós estaremos lá. Vem cá, Enoque, Elias, está demorando, hein? Custaram voltar. Pode comer à vontade aí. Bom, vamos parar um pouquinho e voltamos já com o 4º e último bloco. Voltamos com conhecimentos de assuntos relevantes agora para o único bloco deste programa. Por que demônios não se alojam em animais? Eu vou dar a minha opinião, certo? E se vocês forem meus amigos mesmo, quiserem arrumar encrenca comigo, vamos concordar, né? Se mantenham comportados aí, aceitem. Eu sempre uso para explicar isso o episódio de que Jesus Cristo se aproximava de determinado lugar e os demônios que estavam ali incorporados viram que eles seriam expulsos. Já conheciam Jesus. Cara, eles conheciam lá antes da criação do mundo, diríamos assim. Bem. E eles já foram diretos. Se nos expulsas, deixa que entremos naquela manada de porcos ali. Porque seria mau negócio para eles entrar nos porcos do que voltarem para as trevas, para a solidão das trevas, para a amargura, para o desespero. Porque eles originariamente eram espíritos limpos. Os demônios eram anjos iguais aos outros. Só que eles tinham livre-arbítrio. Para se manter naquela condição, teria que decidir por isso. Tanto quanto o ser humano, para se manter numa condição de com Cristo ou sem Cristo, é decisão dele. Ele não é uma coisa compulsória, não é imposição. Se nos expulsa, deixa que entremos. Jesus falou, vocês querem ir? Vão. Deu ruim. Morreram todos, porque havia incompatibilidade corpórea. Alguém pode mas já vi animal endemoniado. Não, eu já vi animal feroz, às vezes com uma patologia animal séria, louco, com uma patologia de loucura mesmo, seria um transtorno mental, mais do que mental, porque eles não têm uma mente semelhante à do humano, mas têm uma mente própria, que lhe é própria. Então eles enlouquecem sim. Tem violência sim, ataque de ira sim, mas daí dizer que tem um demônio, experimenta expulsar um demônio de um cachorro danado para você ver se ele vai sair. Não vai sair não, ele vai morder você. Porque ele não tem espírito mal ali. É um corpo inóspito. É um corpo sem espírito. No caso, a entrada nos porcos não deu certo, deu? Não, morreram todos, correto? Morreram todos. Não. E se houvesse a possibilidade de animais incorporarem demônios, vocês acham que ficaria um demônio nas trevas? É bem complexo, né? É lógico que essa questão, porque tem teologia e especulação. Sim, existe a ideia, por exemplo, balão. A jumenta, quem que usou a jumenta para falar com o balão? Foi Deus. Foi Deus que fez a jumenta falar. Mas viu, a jumenta se aproveitou da oportunidade, deu uma chamada de responsabilidade no balão também. Então, tudo que ela estava querendo dizer para ele há muito tempo não disse, aproveitou agora e disse. A gente vê que o diabo, os demônios se utilizam muito dos animais, né? As oferendas é o quê? São animais, derramamento de sangue. Então ele se alimenta do sangue dos animais para manifestar, senão que há uma manifestação demoníaca no animal. Ou né? usando Sim. produtos do animal. Então ele precisa de um ponto de contato, que seria o sacrifício. E a gente vê a possessão em homens, né? Em homens é possessão, é a presença deles, né? A gente sabe que é lamentável, né? Sim. É a coisa mais horrenda que pode existir na Terra é um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. Com um espírito de magnífica qualidade, não é? E dá um sentimento assim de muita piedade quando a gente contempla um quadro desse, né, Heitor?
né, pastor Carlos? Sim. A gente fica muito constrangido, consternado, porque é um quadro horroroso. Tétrico, né? Uma coisa, é o pior aspecto que o ser humano pode imaginar. Eu tive uma experiência semana passada, uma mulher me ligou do Canadá, brasileira, e o que aconteceu? Ela andou quilômetros para ir num culto, crente. E aí o que aconteceu foi no culto manifestou o demônio. E da manifestação do demônio no corpo dela, ele começou a se apoderar dela. Aí ela conversando comigo manifestou o demônio. Eu falei, abre o olho. Aí ora o demônio falava, ora ela falava. Aí eu falei, mas você já foi de terreiro, alguma coisa? 20 anos evangélica, batizada em águas. Aí ela falou, quando eu era criança, eu tinha ataque epilético. E minha mãe me levou num local e eu tomei um líquido. Só isso que eu lembro e nunca mais tive ataque. Aí eu falei, coloca a mão no estômago. Eu falei, em nome de Jesus, manifesta. Aí ela vomitou. Quer dizer, olha o ponto de contato dela na infância. E ainda estava nela. Estava nela. Olha só. E aí no outro dia eu mandei mensagem e falei, ela falou, pastor, eu estou super bem. Quer dizer, manifestou a libertação, mas existia um ponto de contato, algo que ela tomou. Agora, outra coisa de experiência que eu tive foi em Itapirapuã, lá em São Paulo. A gente estava com um grupo de jovens, jovens missionários, né, evangelizando e tal. Daí um irmão da cidade falou, pastor, tem uma mulher que mora ali e ela tem um demônio na barriga dela. Ela já foi no médico, já fez um monte de exame e não acontece nada. Mas toda vez que ora ou há louvor, o demônio mexe na barriga e ronca. E eu falei, vamos lá. E chegamos lá, todos os jovens, né, ali e tal. Comecei a conversar com ela, a gente pode orar? Falou, pode orar. Começou a orar, a barriga dela mexia e saiu um ronco de dentro da barriga. Só que eu vi, na hora que a gente estava orando, que o rosto dela, ela ficou feliz com aquilo que estava acontecendo no ventre dela. E aí eu falei, para, vamos parar de orar. Porque ela tinha satisfação no demônio. E olha que coisa profunda. Eu falei, quando começou? Aí ela falou que ela foi no terreiro, ela comeu uma cabeça sacrificada. E olha o que ela falou. O demônio vinha ter relação com ela toda noite. E eu falei para ela, você quer ser liberta? E ela balançou a cabeça que não. Então ela tinha, além do demônio habitar, ela tinha prazer. Porque tem pessoas que têm prazer. Tem prazer. Nos demônios. Ao mesmo tempo que a gente se compadece, tem pessoas que têm prazer. De se utilizar deles e ser usado por eles. Então o diabo se utiliza delas para se manifestar. E se elas não obedecer, elas apanham. Que é a possessão, se manifesta e aparece toda machucada. Então a gente vê que essas questões são muito espirituais e tem pessoas que não têm esse discernimento. Mas se manifestam nos corpos. E eles entram no corpo humano. Ele quer tomar o corpo. Que na verdade é o habitat perfeito para eles, né? Saem das trevas e vão ocupar alguma coisa que Deus fez e se exalou nele. Deve ser uma felicidade, um prazer. Existe o texto de Jesus, pastor Heitor e pastor Jeová. O que Jesus disse? Quando a casa ficou o quê? Limpa. Limpa. E não volta um só não, né? Aí quando ele volta e acha a brecha, ele traz mais 7. É por isso que a gente vê muitas pessoas que provaram do amor de Cristo hoje num estágio de miséria. Que deram legalidade e veio mais 7. Bem, o Espírito Santo não habitou na pessoa, a casa ficou não tem vazia. Varrida, limpa, o Espírito Santo é o parâmetro que faz a diferença. É o divisor de águas entre nova criatura e velha criatura. Efésios 1:13, né? Foi selado pelo Espírito Santo. Está selado, né? E o nosso programa está terminando. Conhecimento de assuntos relevantes. Na próxima terça-feira aqui nós estaremos com, quem sabe esses, pelo menos um deles estará aqui no próximo programa. E outros estaremos sempre comentando e conversando sobre coisas interessantes para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Deus abençoe a você e abençoe a Jeová, Carlos Cardoso. Obrigado, meus Heitor, amigos, meus irmãos. Obrigado. Temos estado juntos neste tempo, tratando dessas coisas agradáveis. Um abraço a todos. Amém.